Olá, ela é jornalista, graduada pela Universidade Federal do Ceará e mestre em gestão. Publicou o primeiro livro que fala sobre histórias de vida, comunicação, jornalismo e que traz reflexões sobre a profissão de jornalista sem glamorização para quem consome e para quem faz jornalismo. Não preciso ser fake. Um livro para quem, assim como eu, equilibra os pratinhos que insistem em cair, da jornalista Mirelle Costa. E é ela quem está aqui para conversar com a gente hoje. Tudo bem, Mirelle? Seja bem-vinda. Tudo bem, que prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. Que bom. Seja bem-vinda. Mirelle, sei que você, como jornalista, né, tem sempre o contato com a escrita, mesmo que não vá para o jornalismo impresso, mas a gente, né, passa por todas as categorias de jornalismo. Eu sei que você escreve, mas eu queria saber um pouco mais como é que foi esse seu contato com a escrita. A escrita, ela me acompanha, Rosane, desde muito tempo. Desde que eu era criança, eu gostava de escrever. Os meus pais, na verdade, minha mãe é viúva, então a gente não tinha tantas condições financeiras. Eu não era aquela criança que passava as férias na praia, viajando, em casa de veraneio. Então a escrita me caía bem. Então eu sempre escrevia, desde criança. Escrevia sobre os meus sonhos, escrevia sobre o que eu lia. Eu acho que para existir uma escrita precisa haver também muita leitura. Então a leitura, ela sempre me acompanhou, desde que eu era criança. Eu vivia na biblioteca da escola, eu escrevia muito também. Na época, o jornal tinha aquela parceria com os colégios e eles publicavam semanalmente artigos e poesias e poemas de alunos de várias escolas, tanto de escolas públicas como particulares. E eu ficava naquela torcida e naquela ansiedade que meus textos fossem escolhidos. E por algumas vezes eu consegui publicar no jornal. Coincidentemente foi um jornal que depois de alguns anos eu passei a trabalhar, para você ver como a vida da gente dá essas surpresas. Então eu sempre gostei muito de escrever. A escrita para mim muitas vezes era, acho que, um refúgio. Era um lazer, significava muitas coisas. E eu acho que esse significado ele foi mudando ao longo do tempo. Mas quando eu era criança, eu era uma menina que chegava uma visita, eu me escondia debaixo da cama. Eu era muito tímida. Aí, quando eu decidi fazer jornalismo, para toda a minha família, foi algo que ninguém esperava. Como é que a Mirelle, que não sabe perguntar o preço de uma coisa quando chega na loja, vai fazer jornalismo? Então, eu costumo dizer que o jornalismo me escolheu mais do que eu escolhi. Então, quando a gente consegue olhar para trás e a gente consegue perceber quem a gente era, fazer esse movimento de resgate, qual era quem era a Mirelle criança, o que a Mirelle gostava de fazer. E eu fui lembrar dessa escrita e dessa leitura que sempre esteve presente na minha vida. Então, a partir do momento que eu assumi aquela Mirelle que estava lá no passado, eu consegui fazer o livro. Eu acho que eu consegui me enxergar, talvez de uma forma que eu nunca tenha me enxergado. Então, acho que foi um processo de cura também nesse livro. Acho que um reencontro da Mirelle com uma Mirelle que talvez ela quisesse até esquecer, mas que, por outro lado, também ela continua bem viva aqui dentro de mim. Então, acho que tem um momento da vida da gente que a gente tem que resgatar aquela criança que, de repente, estava ali com suas dores, que precisa ser ouvida. Eu acho que eu ouvi aquela criança. E foi assim que nasceu o livro. E então, como é que surgiu, então, essa vontade, né, de colocar essas suas vivências, né, essas suas histórias no livro? A gente hoje está no mundo que a gente está arrodeado, né, como diz o cearense, arrodeado de fake news, não é verdade? E a gente, como jornalista, a gente combate essas fake news diariamente, você sabe disso melhor do que eu. E eu fiquei pensando, quais são as fake news que nós contamos para nós mesmos em determinados momentos da vida? Quando a gente se distancia de quem a gente é de verdade. Então, a partir do momento que eu olhei para mim, eu pensei, eu não preciso ser fake. Hoje a gente vive num momento muito difícil, na minha concepção, que o Instagram, as redes sociais, o que a gente posta é uma vitrine. Então, muitas vezes, eu tive até uma consultoria em comunicação em um determinado momento da minha vida, e o que eu ouvia era isso, você tem que nichar
o seu Instagram, você não pode simplesmente falar que você está dando uma entrevista num programa que tem tanta qualidade como Cabeceira e depois você postar uma foto, você toda descabelada na sua rede social dentro de casa, fazendo o almoço. Aí eu digo, mas caramba, eu sou essa pessoa, eu faço o almoço, então assim, como é que eu vou me desvencilhar de quem eu sou? Nós somos múltiplos. Então, aqui existe a Mirelle, que é jornalista, mas existe a Mirelle que é dona de casa, existe a Rosane que é mãe. Sim. Então, a gente não consegue se desvencilhar de nós mesmos, de todos esses papéis que a gente constrói. Então, a partir do momento que me foi imposto um modelo para ser seguido, eu disse, eu não vou conseguir seguir esse modelo, porque eu acho que nós somos um pouco caos, eu acho que nós somos um pouco caóticos, assim, em algum determinado momento, e nós somos resultado de tudo isso. Então, eu acho que foi o momento que eu decidi falar para mim mesma, eu não preciso ser fake, e ao mesmo tempo fazer um convite para todo mundo que tem acesso ao livro, de saber que ser de verdade dá mais trabalho, é doloroso, mas vale a pena. É uma decisão, é um caminho que a gente escolhe seguir. Então, eu sou eu com todas as minhas frustrações, com todas as dificuldades que eu passei, com as perdas que eu tive. Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 dias de vida. Eu não o conheci. Então, não tem como eu esquecer parte dessa história. Eu posso não lembrar do rosto dele, mas a história dele está marcada em mim. Então, o livro ele fala muito dessas histórias, que coincidentemente são minhas, mas poderiam ser suas, poderiam ser de qualquer pessoa que lê o livro. Então, essa identificação com o leitor, eu acho muito bacana, porque a partir dos encontros que eu tenho no livro, outras pessoas se encontram também. Caramba, eu lembrei da minha avó com suas histórias. Quando você fala da sua, eu lembrei do meu avô, eu lembrei da minha avó. Então, eu acho que a leitura ela tem esse poder. A leitura e a escrita. Então, eu acho que eu sou uma ponte. Verdade. Então, o que é que o livro traz? Né? Como é que você colocou essas histórias no livro? O livro começa apresentando ao leitor a Mirelle estranha. Eu me intitulo assim, porque quando eu era criança, como eu te disse, eu ficava escondida debaixo da cama e eu tinha essa coisa de irmã mais velha, né, que ficava implicando, dizia, minha irmã dizia, minha mãe, essa menina é estranha, essa menina é estranha. E por muito tempo, eu tive esse rótulo de estranha. E aquilo me incomodava. E a partir do momento que eu peguei esse rótulo, coloquei debaixo do braço e disse, vem cá, Mirelle estranha, vamos conversar. Quem você é? Né? Por que você faz aquilo que você faz da forma como você faz? Acho que foi até um trabalho de análise mesmo, de autoconhecimento, foi um mergulho. E a partir daí, eu fui desconstruindo, acredito que muita coisa. Então, eu me encontro na escrita, eu lembro dessa Mirelle que escrevia, depois eu falo de como é cruel a gente ter que escolher uma faculdade com 17 anos de idade, que é o que todo mundo passa. Verdade. E muitas vezes a gente até coloca o peso dessa responsabilidade nos nossos filhos. A gente pressiona às vezes o filho, o que você quer ser? Muitas vezes é com amor, é de uma forma construtiva, mas a gente não se toca o quanto que é desumano às vezes você ter que escolher, ou então você submeter a um indivíduo com 17 anos de idade a escolher o que ele quer fazer para a vida inteira. Vida inteira, gente, é muito tempo. Então, por isso que a gente tem que acolher o profissional que, de repente, a gente já viu isso até em televisão, várias matérias. Com 60 anos, de repente, aquele aposentado resolveu ser médico. Cara, que massa! É um recomeço, porque a vida é feita de recomeços. Então, eu falo sobre isso, aí, de repente, eu exponho que a menina estranha resolveu fazer jornalismo, indo de encontro ao que todo mundo pensava. Foi, acho que, o primeiro rompimento que eu fiz na minha vida e nós temos que fazer alguns rompimentos na vida a partir do momento que a gente toma decisões. Então, é muito legal esse mergulhar dentro da gente. Eu acho que é necessário esse autoconhecimento que a gente consegue fazer. Eu faço dentro do jornalismo, mas teve uma corretora de imóveis que leu e disse, caramba, eu fiz esse mergulho na minha profissão. Então, por isso que eu acho que cabe para todo mundo. Por acaso, são histórias de vida que eu conto de reflexões que aconteceram comigo. Mas todo mundo passa, todo mundo tem perdas. A gente está recomeçando a todo instante. Né? E é bom que a gente recomece, que de repente a gente cure as nossas dores. Eu, trabalhando como jornalista, eu tive um grande amigo. É um amigo que eu levo até hoje, mas hoje ele não está mais aqui.
que era um amigo que foi meu cinegrafista. Por 10 anos a gente teve uma convivência, eu acho que até transcendental, assim, vai bem mais além do que uma relação de repórter e cinegrafista. Acho que era uma relação mesmo de pai e filha. Como eu sempre tive essa lacuna da figura masculina na minha vida, por onde eu passei, eu fiz muitos amigos. Eu acho que cada um desses amigos, eles preencheram um pouco da lacuna que sempre existiu em mim. Mas essa pessoa preencheu mais do que o que eu pensei que fosse preencher. E ele faleceu num acidente de carro quando estava trabalhando. Então eu eternizo as histórias dele nesse livro. E a partir daí, ele não tem nome no livro, o nome é O Escolhido. Por que é O Escolhido? Porque nas nossas vidas, Rosane, a gente sempre escolhe pessoas para caminhar do nosso lado. Não são pessoas da família, não é um parente, porque parente a gente não escolhe. É uma pessoa que em determinado momento cruzou a nossa vida, a gente puxa aquela pessoa pelo braço e diz, eu não vou te soltar mais, porque você agora é como se fosse da minha família. Então você escolhe, tanto nós escolhemos como nós somos escolhidos por alguém em determinado momento da vida. Então por isso que ele não tem nome, ele é o escolhido, justamente para ver essa identificação com quem está do outro lado, dizer, caramba, eu lembrei de uma amiga que eu tenho para a vida toda, eu lembrei, então, eu acho que gerar esses sentimentos, essas reflexões, é muito positivo, principalmente nos dias de hoje que a gente vive um mundo tão fluido, né, Verdade. Rosane, tão líquido, tão ausente de relações. Então é um livro que realmente eu me entrego para dar ao outro uma leitura muito, muito honesta sobre mim mesmo, mas ao mesmo tempo também fazer esse convite para quem está do outro lado. Às vezes a gente é acostumado a ler só pessoas que não estão mais aqui, né? E nós precisamos ler autores vivos. Né? A gente está acostumado na escola e tudo, ler aqueles grandes clássicos, são muito importantes, claro, para a nossa base, para a nossa fundamentação, mas também é importante nós lermos pessoas que estão ali do lado da gente, que têm muito a dizer. Porque a gente estimula também a todos nós de dizer, caramba, eu também posso escrever um livro. A Rosane tem todo o arcabouço teórico, sociológico, de vida para escrever um livro, a hora que ela quiser. Então, eu acho que esse livro também serve para motivar. Todos nós podemos escrever. Nossas histórias de vida rendem um livro. Verdade. E quando surgiu essa vontade realmente, quando foi que você materializou? Eu quero escrever esse livro, vai começar agora. Quando é que foi isso? Na pandemia. Pandemia, né? Impossível alguém, acho que, ter passado em branco, né, por essa pandemia. Não tem como. Todos nós fomos atingidos de várias formas. E o livro foi uma consequência da pandemia. Foi quando eu realmente tive esse olhar para mim mesma e de pensar, eu vou escrever de forma independente, que eu sou uma autora independente. Não tive nenhuma editora que patrocinasse, algo do tipo. Mas, por outro lado, eu consegui tantas conexões nessa caminhada, porque eu descobri que eu não estou sozinha. Muitos autores independentes cearenses, jovens, ou então pessoas também de toda idade que também resolveram seguir esse mesmo caminho, o caminho da escrita, de forma independente. Hoje a gente tem as plataformas de financiamento coletivo. A gente tem vários autores cearenses que conseguiram publicar seus livros com essas plataformas, né? A mais conhecida acho que é o Catarse. Então, foi muito bom conhecer essas pessoas na caminhada. Hoje existe um grupo que é o Independentes do Ceará, que são só autores independentes. Então, hoje, por exemplo, tem uma parceria com a ABECE, que é a Biblioteca Estadual do Ceará, e eu não sei se é quinzenalmente ou é mensalmente. Eles criaram agora, numa feira, no estacionamento da ABECE, para os autores independentes irem lá e conseguir expor os livros e conversar com os leitores. Essa formação de público leitor, ela é muito importante. Então, a iniciativa nossa, cearense, de autores que se lançam realmente de forma independente, sem apoio e que conseguem jogar seus livros no mundo. Coloca na biblioteca pública para todo mundo ter acesso e discutem ações para realmente contribuir na formação do público leitor. Então, isso é muito legal. Então, eu admiro muito você, o seu trabalho, o seu programa. É importantíssimo de valorizar essa escrita, de estimular a leitura. A gente está num mundo que
as pessoas não conseguem assistir um vídeo que dure mais de 15 segundos. Para onde nós estamos indo? Então, é uma reflexão importante que eu faço no livro, de alguma forma, porque eu vou na contramão de muita gente. Enquanto todo mundo está pensando que hoje ninguém quer perder tempo, ninguém quer passar mais do que 15 segundos para ter um acesso à informação, eu escrevo um livro. Você que, no mínimo, vai ter que passar 3 horas se dedicando se você quiser terminar. Então, é algo muito desafiador. Dias, né? Dias. E, ao mesmo tempo, foi algo que eu realmente banquei. Eu acho que a escrita ela tem muito a dizer. A leitura ela tem muito a contribuir com essa sociedade, para onde nós estamos indo. Então, eu acho que é até um manifesto, assim, é um grito. E foi muito bom ter encontrado essas pessoas ao longo da caminhada. Eu descobri, Rosane, tantos coletivos de leitura. Você imagina, existe um coletivo hoje que é o grupo Mulheres, Livros e Vinhos. Mulheres de diversas profissões, Rosane. Jornalistas, advogadas, donas de casa, de diversas idades. Tem uma super jovem que é escritora também, de 20 e poucos anos, e tem uma advogada ou um outro profissional, uma farmacêutica, que já está nos seus 50 e poucos anos, e a gente se encontra uma vez no mês para discutir a leitura de um livro. E muitas vezes de autoras contemporâneas, de autoras cearenses, pessoas, gente da gente, não só da Michelle Obama, né, que lançou um livro, ou da Viola Davis, que a gente também leu, mas de também valorizar quem está perto da gente e que às vezes tem muito a dizer. Verdade. Qual a mensagem, então, central do livro que você deixou nesse livro? Eu acho que é um olhar para si. É a gente entender que não adianta só a gente combater as fake news que muita gente constrói, às vezes até por um cenário ali político, enfim. A gente precisa também olhar as fake news que nós dizemos para nós mesmos e para os outros. É o que a gente quer passar para as pessoas. Eu acho que a gente não ter vergonha de ser quem é. Até teve um publicitário que leu, que definiu o livro como um manifesto à autenticidade. É a gente ter coragem de ser quem é. E, ao mesmo tempo, a gente questionar o que é vencer na vida. Porque muitas vezes vendem uma ideia do que é vencer na vida que não é o que condiz com a nossa história, que não é o que condiz com a forma que a gente leva a nossa vida. Isso gera uma frustração. Então, para uma pessoa que está lá na frente e tudo, eu posso me sentir uma pessoa super fracassada. Se eu for olhar um artista muito famoso, né, uma pessoa que está fora da minha realidade. Mas eu tenho que olhar para mim. Então, eu fiquei muito feliz porque o pós-fácio do livro, ele é assinado pelo jornalista Paulo Mário Martins, que é um dos roteiristas do programa Conversa com Bial. Então, quando a gente vê que uma escrita consegue tocar uma pessoa que está do outro lado, né, em outro estado, uma pessoa que não te conhece, mas que lê o teu livro e diz, caramba, você tem muito a dizer. Quando fala do jornalismo, que diz, gente, vamos descer um pouco do salto, porque o jornalismo não é, muitas vezes, a imagem do que é exposto. O jornalismo é muita relação. Ontem, a Rosane escreveu 4 roteiros de programa. E está aqui, está sorrindo e tá... Mas, assim, é o que não se vê. Então, eu tive também uma preocupação de mostrar isso no livro. De mostrar um jornalismo para além do que se vê. E que tem que ser valorizado e que tem que ser respeitado. A gente está vivendo hoje um momento que o jornalismo, infelizmente, está fragilizado. Então, nós temos que nos fortalecer como jornalistas, como formadores de opinião. A gente tem que fortalecer esse jornalismo. A gente tem que incentivá-lo, de alguma forma, de mostrar à sociedade o quanto que ele é crucial para a nossa vida, para a nossa sociedade. Que jornalista não é influencer. Então, tem muitos questionamentos com relação a isso, de quais são os papéis, quais são os nossos papéis. O que é que a pessoa que está lá do outro lado, na sua casa, no seu sofá, não consegue enxergar? Porque só vê o glamour que existe. Porque na televisão eu vejo muito glamour e tal. E a gente sabe como é desafiador. A gente sabe como é a nossa rotina, os desafios que a gente passa, as escolhas que a gente tem que fazer todos os dias, porque a gente acredita na comunicação.
a gente acredita no jornalismo. Verdade. Então, mostre o livro para a gente e diga onde as pessoas podem adquirir. Mostre o seu filho, primeiro filho aí. Olha aí. A apresentação do livro é da Ana Holanda, que ela é especialista em escrita afetiva, é escrita afetuosa, que ela fala muito de escrever com alma. Ela foi editora durante muito tempo daquela revista Viver Bem. Então, foi muito legal saber que no meio do caminho teve muita gente que realmente segurou na minha mão e disse assim, você não está sozinha nesse livro. Então, eu falo várias situações, quando a gente começa a ser repórter, aquelas situações que a gente não espera que vai, as histórias que a gente não imagina que vai ouvir. Uma vez eu entrevistei uma garotinha num hospital infantil que trata de crianças com câncer e tal. Quando a gente chega num ambiente desse, você sabe melhor do que eu, a gente já se envolve com aquelas histórias. Não tem como. Então, eu lembro que eu saí um pouco do roteiro da pauta e perguntei para uma médica que trabalhava lá e eu disse assim, doutora, a senhora acredita em Deus? Eu sabia que aquela pergunta não ia ao ar, mas eu queria saber. E ela disse assim, eu não acreditava. Até eu cuidar de uma garotinha, ela era minha paciente, e teve um dia que ela chegou para mim e disse assim, tia, eu vou morrer. Aí a médica se assustou, não, meu amor, que é isso? Ela, eu vou morrer. Eu sonhei, eu tive um sonho com Deus e ele disse que eu ia morrer, mas que eu não me preocupasse, porque ia ficar tudo bem, então eu estou feliz. E pouco tempo depois ela falece. Eu carrego comigo essa história até hoje. E você deve carregar várias histórias com você até hoje. O que a gente escuta na nossa vida de jornalista, nós repórteres, os repórteres cinematográficos, nós carregamos essas histórias até hoje. A gente se envolve. É um desgaste, muitas vezes, emocional, não é só o desgaste físico. Verdade. Então, onde as pessoas podem encontrar o seu livro para comprar? Tanto no site nãoprecisoserfake.com.br, como também hoje na livraria Leitura, tanto do Del Passeu como do Rio Mar. E também tem na biblioteca pública de forma gratuita para quem quiser conferir. Então, o livro Não Preciso Ser Fake, da jornalista Mirelle Costa, vai estar aqui na Biblioteca César Carlos de Oliveira, onde você vai poder conferir essas histórias de vida. Querida Mirelle, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Amiga querida, parabéns aí pelo seu trabalho de jornalista, de assessora de imprensa e agora, não é, colocando aqui as suas histórias, suas experiências de vida, né, para outras pessoas que acabam ajudando outras pessoas, Sim. né? E você faz parte também da minha história. Você sabe disso. Muito obrigada. Querida. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.